Oremos. Quais são os pontos que nós todos que temos parte com esse campo hierárquico de Gêmeos precisamos estar atentos? Buscar a persistência. Sermos persistentes nos nossos propósitos. Concentrar nossas energias. Sustentar os esforços. Não abandonar aquilo a que se propôs. E não se deixar levar pelas sensações e novidades. Oremos especialmente para que nós sejamos estabilizados em tudo aquilo que seja justo e conveniente. O Oswaldo fala bem quando nos aponta que essas 3 hierarquias nos atola. Porque, de fato, essas 3 hierarquias, elas principiam o zodíaco. E o que fundamenta é que a criação possa alcançar a sua plenitude do mergulho na matéria ao ponto que o humano possa vir a ser. Então ela tem esse princípio de atolamento como prerrogativa. No entanto, a nossa prerrogativa enquanto humanos e como culminância do zodíaco, somos os espíritos virginais, estamos associados à hierarquia de peixes, é retomar toda essa história, toda essa biografia zodiacal, para que a gente restabeleça a compreensão do zodíaco e compartilhe a nossa vivência nesse plano mais denso, que muitas hierarquias não vivenciaram dentro de si esse grau de densidade que a hierarquia humana vivencia. E quanto mais imperfeitos nós estivermos, com muito maior dificuldade nós vamos entrar em relação com campos hierárquicos de radiação mais antiga, como é o caso de Áries, como é o caso de Touro e como é o caso de Gêmeos. Então, tudo aquilo que é negativo não se deve propriamente, em absoluto, à hierarquia em si, que a gente sabe está relacionado a que seres? Serafins. E serafins significa o quê? Os seres que fazem o quê? O que é um seraf? E até no Matrix a gente vê que seraf é bem ilustrado, porque todas as matrizes costumam ser verdes e brancas, mas a matriz de Seraph, que é aquele que protege o oráculo, tem uma coloração diferente, ela é amarelada, como se fosse um fogo queimando. Então os serafins são seres que, na própria etimologia da palavra, são os seres que ardem, que fazem a transição primordial entre tudo aquilo que vem depois e o princípio divino primeiro. Eles ardem entre Deus e a criação. Eles são os próprios mensageiros que fazem a mediação entre tudo que está sendo criado e aquilo que se torna criatura. Quanto mais imperfeitos estivermos enquanto humanos, pior vai ser a forma como a gente vai expressar a mensagem ou o convite desse ardor divino em nossa direção. Quanto mais imperfeitos nós estivermos e não a mensagem dessa hierarquia, nós vamos ser realmente tudo isso que o Oswaldo nos convida a olhar enquanto portadores da hierarquia de Gêmeos na nossa Constituição. Quanto mais perfeitos ou quanto mais na direção de algo que diz respeito à profundidade e não só à largura e o comprimento, mais nós estaremos disponíveis para entrar em relação com o princípio serafínico, com o princípio geminiano, que é um princípio de pensamento, que é algo que a gente ainda não sabe bem do que se trata, que é um princípio de consciência, que também a gente fala, mas não sabe muito bem do que se trata, e é um princípio de amor, que também a gente fala, mas não sabe bem do que se trata.
E acho que você ilustrou muito bem toda essa nossa dificuldade de compreensão. E a gente sabe pelos ensinamentos aqui na fraternidade que a nossa própria mente e a nossa forma de pensar, ela está muito mais relacionada ao estado de pedra do que ao estado aéreo. Muito mais ao estado do corpo físico do que ao estado de fato da mente. Muito mais ao aspecto terra dos elementos do que ao aspecto ar. Então, como tornar a nossa mente permeável a um pensar vivo? Como criar isso sem cair nas armadilhas de, na medida em que a gente encontra alguma possibilidade de pensar, usar tudo que pode ser pensado a nosso favor astutamente? Porque, de fato, na medida em que você começa a pensar num mundo em que cada um pensa em si, todo o seu pensamento naturalmente vai se dirigir para você se dar bem. Então, como alcançar esse pensar que se interessa por estar em comunhão, para que a gente eleve a natureza humana, para que a gente encontre com esses mundos superiores que a gente fala teoricamente, mas que o nosso objetivo, de fato, é vivenciar interiormente, num processo de comunhão. Como? Como fazer isso? Como chegar a isso? Por favor. May I? You may. O signo de Gêmeos tem uma característica bem interessante, que é a característica da vizinhança. Ele tem uma íntima ligação com tudo aquilo que o avizinha, tudo aquilo que é imediato. Então, se o signo de Gêmeos conseguir ser sério, o que honestamente eu duvido muito, mas se ele conseguir, a primeira tarefa dele é eliminar tudo aquilo que o rebaixa, que reduz sua vida, que empobrece sua existência. E cortando, ter coragem de fazer isso. E colocando no lugar pessoas de elevada moral, de elevado caráter, ficar vizinho de bons livros, de boas conversas. Tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é secundário, ter a coragem de eliminar. O problema é esse. Como ele é negociante, ele acha que ele pode ir levando, empurrando com a barriga e se afunda. E como fazer isso então? Como se apropriar dessa questão de eliminar aquilo que não presta, daquilo que não nos eleva, daquilo que não engrandece os nossos encontros? Vamos buscar etimologicamente nos serafins o que eles estão fazendo. Vamos arder. Vamos queimar. Vamos transformar. Dentro desse princípio de transformação e de abrir mão daquilo que não faz mais sentido, vamos vibrar dentro dessa perspectiva de eliminar aquilo que não serve. Eu acho que de fato esse é o caminho. E o que acontece quando a hierarquia de Gêmeos resolve, com seriedade, queimar e jogar fora aquilo que não presta mais? Oswaldo mostra bem, a hierarquia de Gêmeos é a terceira casa. E quando ela aprende a arder e pensar de forma viva, ela ganha a possibilidade de, nesse pensar vivo, entrar em relação com o outro. Sem esse pensar vivo, com esse pensar cristalizado e morto, todo esse princípio de relação com o outro não acontece. A relação eu e tu não se estabelece. Eu me relaciono com uma coisa, não com o outro. Então, só quando eu ardo, de fato, quando eu me consumo para estar em comunhão com o outro, é que esse princípio de pensamento ganha vida. Na medida em que eu ardo e estou em comunhão com o outro que arde comigo, porque arde em mim, surge uma outra possibilidade. A de ardermos em fraternidade, a de ardermos juntos e de encontrar aquele grupo ao qual a vida ganha sentido. Na medida em que eu ardo e eu não encontro o outro, é importante questionar a qualidade do meu ardor e se aquele ardor é suficiente para queimar aquilo que não faz mais sentido. Porque se não fizer mais sentido e o meu ardor não é capaz de incinerar, de eliminar,
eu posso fazer o diagnóstico na qualidade daquele que me acompanha. Quem está ao meu lado? Porque esse encontro pode ser um sinal de que o ardor não seja suficiente. Eu não encontrei o outro. Eu me basto e mais, eu volto. Eu me baseio naquilo, ou me percebo vivo, a partir daquilo que eu tenho, não a partir daquilo que eu posso ser, enquanto pensamento vivo sobre aquilo que eu estabeleci como ter. E quando essa relação com o outro se estabelece dentro de um grupo, dentro de uma comunhão, esse ardor eventualmente retorna a nós. Retorna a nós. E nos permite o quê? Expressar, manifestar esse mistério da casa 3, que é um mistério da possibilidade do exercício da palavra. Então, quando eu falo, eu sou escutado? Ou quando eu falo, eu sou rido? Riem quando eu falo? Eu sou tomado com alguma seriedade? Porque a minha própria fala e a autoridade da minha palavra diz respeito a esse fluxo aéreo zodiacal que retorna a mim na medida em que eu ardo. Anatomia oculta, né? E o que essas asas podem significar quando a gente pensa na dinâmica do ar, né? Esses serafins, em algum grau, eles têm essa comunhão com Hermes e, portanto, Mercúrio, que são o mesmo ser. E eles têm dentro de si esse princípio que está relacionado a essa palavra que a gente compreende tão mal, porque na maioria das vezes a gente entende a consciência da mesma forma como a gente entende uma pedra. Porque se o nosso pensamento produz pedregulhos, a culminância do que a gente consegue construir com o pensamento é uma pedra. No máximo uma torre. E a gente sabe o que acontece com a torre, diferente do que acontece com a árvore, que está viva. E a gente já escolheu mal a árvore. A gente não escolheu a árvore da vida. A gente escolheu a árvore do conhecimento. Então a gente começou mal o nosso caminho. Porque a consciência ela diz muito mais respeito à árvore da vida do que a do conhecimento. E se a gente escolhe a árvore do conhecimento, a gente escolhe o conhecimento consciência pedra. E se afasta completamente da possibilidade de aproximação do conhecimento do tipo vida. Do conhecimento consciência viva. Porque para a gente a consciência é algo que a gente alcança. E não algo que tenha um movimento, uma transformação. Eu quero ser consciente. Vamos ver? Quem puder depois dar uma olhada no YouTube, assista esse vídeo. Tudo é consciência. Porque ele começa com tudo é consciência. E ele termina com o todo é amor. O amor é um ingrediente, substância da consciência. Mas para quem tem a consciência do tipo pedra, não tem como permeá-la com o principal ingrediente da vida, que é o amor. Então, como alcançar essa consciência viva? Quem é o autor? Quem são as pessoas que têm essa qualidade de nos alertar para o que seja essa consciência viva? São esses autores que geralmente descrevem com toda a amorosidade, e o próprio autor do Apocalipse é o discípulo amado, e que, portanto, trazem a constatação viva de um momento, trazem o desdobramento de uma consciência viva da percepção do que está acontecendo no momento, mas ninguém viu antes. E o que é? Se a gente pegar a palavra Apocalipse, o que a gente encontra? A gente encontra algo desgraçado e sem jeito? Sem jeito de solucionar?
O que é? O Oswaldo falou no nosso último encontro sobre esse lugar, uma ilha que chama Calipso. Não é isso? Tem até uma deusa lá, deusa Calipso. O que ela faz, essa deusa? Seduz. Mas ela vela, ilude, esconde. Então sempre que a gente encontrar o Calipso, a gente vai estar sendo direcionado a algo que está oculto, escondido aos nossos olhos, velado. E a palavra apo? O que acontece com a palavra apo quando eu coloco ela na frente de Calipso? Apocalipso. O que apo faz? Isso, apo é um abridor de lata. Ele desvela. Ele mostra. Então, toda situação apocalíptica é uma situação de que algo que esteja oculto venha à luz. E a gente tem essas figuras que eventualmente temos retornado a elas, que são esses seres, o próximo, por favor, que a gente denomina de cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro é um ser distinto, é um ser honrado, é um ser que se desenvolveu ao ponto de desdobrar a consciência da compreensão de um mundo onde todo mundo está imerso, sendo vítima das circunstâncias, mas que ninguém se deu conta. E são os cavaleiros que realmente e geralmente dispõem da força para fazer isso. É importante que a gente não confunda, Oswaldo, veja se você concorda, os cavaleiros do Apocalipse com as bestas do Apocalipse. Porque são seres de natureza bem diferentes. Né? Para compreender o processo de atuação das bestas do Apocalipse, esse filme é fundamental. Né? Idiocracia. Vamos ver como que as bestas do Apocalipse operam. Mas, sempre que a gente ouvir de um cavaleiro do Apocalipse, a gente tem que escutar de um outro lugar a mensagem que eles estejam nos convidando a escutar. E escutar, minimamente criar esses poros para que a gente os escute. E se eles são irmãos, e a casa 4 diz a qualidade da nossa alma, e portanto os irmãos estão na casa 3, é fundamental que os poros entre a casa 4 e 3 sejam criados, feitos, como Oswaldo nos mostra na apresentação dele hoje. Próximo. Então a gente falou de algum desses cavaleiros no nosso último encontro. Né? Vocês lembram quem é esse cavaleiro apocalíptico? Que hoje o Oswaldo mostra as benesses que ele nos conduziu a compreender? Freud, né? Próximo. Tem alguma coisa a ressaltar, Freud? Ele tem aqui o Sol em Touro, né? Tem um eixo Touro-Escorpião forte. Geralmente os cavaleiros apocalípticos, eles têm que dar forma a uma consciência. E a forma como a massa e a maioria consegue assimilar é a forma cristalizada e material. Então é um sacrifício para eles também trazerem essa consciência, que eles sabem é muito menos do que é de fato, mas é uma realidade momentânea. Então eles também sofrem por terem que trazer essa notícia para a gente. Né? E geralmente eles têm esse eixo muito forte. Olha aqui esse outro aqui, próximo, Oswaldo. Ele era o Freud, esse aqui quem que é mesmo? O pai do capitalismo, que o Oswaldo traz para a gente, Carlos Marx, né? Outro eixo Touro-Escorpião fortíssimo, né? O cavaleiro do Apocalipse, do capitalismo, nos ensina como funciona o capitalismo. Outro cavaleiro do Apocalipto, Charles Darwin, que nos dá a teoria da evolução. Né? São seres que estão aparelhados para constatar, diagnosticar uma época e escrever obras apocalípticas, desveladoras. E tem esse cavaleiro simpático também, esse quarto cavaleiro do Apocalipto. Né? Vocês o reconhecem aqui, não, Rafa?
né? Um amigo nosso, bigodudo, sobrancelha grossa, típica daquele que tem um ascendente. O ascendente escorpião, ou aquele que tem o regente do ascendente escorpião, geralmente ele tem a sobrancelha grossa, os olhos profundos, um narigão, né? Então tem essas coisas. Então, esse cavaleiro do Apocalipto, ele nos traz uma possibilidade de olhar para essa consciência que a gente entende de forma tão equivocada, mais de perto. E também nos traz a possibilidade de olhar na figura dele, enquanto ascendente escorpião, qual é o conceito que ele tem que seja um homem forte. Não forte no sentido do masculino, mas um homem que seja dono de si e que vive com a propriedade de uma vida digna e da realização daquilo pelo que veio. A capacidade de realizar aquilo pelo que veio. Né? Então ele tem essa qualidade interessante do ascendente escorpião e do eixo nodal, nó do sul e nó do norte, no eixo Gêmeos-Sagitário. Então o que ele porta enquanto notícia? É algo que está profundamente arraigado no interior do ser. Ele tem o eixo Sagitário, Gêmeos, que é o eixo da comunicação, interceptado dentro do próprio eixo ascendente casa 7, ou seja, existe algo profundamente arraigado no interior do seu ser, que tem um passado vinculado a Gêmeos e a Lilith, e que ele é convidado de alguma forma a portar e a mostrar para nós, enquanto uma mensagem oculta. E como ele faz isso? Em algumas obras de forma bem apocalíptica. E como ele faz isso então, Oswaldo? Vamos ver mais um. Deixa eu ver aqui. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Você acha que uma pessoa que tem a Lilith conjunção tão exalta com cauda, no signo da informação que é Gêmeos, ele era uma pessoa essencialmente confusa de valores? Ou ele veio denunciar as confusões humanas nos seus valores? Dependendo da qualidade da essência do ser que encarna, as duas coisas podem ser. Porque o que a gente pode dizer certamente é que ele tem uma relação de passado com um entendimento arraigado ou de relação pessoal com a natureza da escuridão. Então ele porta uma experiência que talvez tenha sido terrível, que na dependência de como ele escolha viver, ele pode ser o portador desse mal e exercitar a partir desse mal tudo em favor pessoal para suas conquistas, ou ser um informante do que seja esse mal em favor do crescimento da humanidade, em favor do nosso desenvolvimento. Então, olhando, se possível, o lado bom do Nietzsche, ele mergulhou nas trevas para poder revelar as trevas à luz. Sim. E há quem diga que ele é gaúcho. Nietzsche. Nietzsche. Então a gente não sabe bem, porque ele mesmo não se diz alemão. Quando você vai ler o Etiomo, ele fala que ele não tem nenhuma gota de sangue alemão. Ele fala que ele é filho de uma família aristocrática polonesa. E ele acha uma desonra ser entendido ou compreendido como alemão, porque ele é um crítico da própria cultura alemã. Ele é um apreciador dos pensadores franceses. E no Etiomo ele vai deixar claro isso. Então é muito curioso, ele tendo nascido em território alemão, ele fazer essa meia-culpa de falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então um cara curioso, minimamente curioso. Né? E o que ele faz com esse conceito de consciência em direção a nos mostrar alguma coisa? Ele nos confunde ou ele nos mostra de fato alguma coisa que vale a pena? Lembrando que ele é filho de pastores protestantes. Então ele tem toda uma educação formal dentro de uma normativa bíblica.
Então ele conhece, a gente vê nos textos dele várias citações de Moisés ou que sejam esses valores bíblicos. E a grande crítica dele, mais do que propriamente a Cristo ou ao cristianismo, se dirige ao protestantismo. Porque ele achava que tudo já estava resolvido e o protestantismo foi justamente a impossibilidade da consumação daquilo que o cristianismo já estava sujeito. Ele já estava numa direção de autoaniquilação, quando Lutero vem e faz renascer uma possibilidade. Então ele enfaticamente, ele olha para o protestantismo com muita reserva e com muita sensação de inconformidade. Mas vamos ver o que ele faz em nossa direção quando ele fala sobre a consciência. Para ele, a consciência não tem essa questão de ser uma pedra. Ele vê a consciência com muita atenção, muito cuidado. E ele olha para a consciência como aquilo que a gente tem de mais primoroso, Oswaldo. Ele vê a consciência como um fluxo. Vamos ver nas palavras dele como que ele convida esse olhar da consciência enquanto um fluxo. Como que ele faz essa defesa da consciência? Nesse livro Gaia Ciência, ele vai textualmente escrever, no 3º capítulo, um capítulo que é interessante como ele começa, né? No 11º tópico ele escreve a consciência. E vai escrever alguns parágrafos sobre a consciência. E olha o que ele fala. A consciência é o último estágio. É o estágio mais tardio. Quer falar? É o estágio mais tardio daquilo que é orgânico. Nós somos orgânicos, porque temos órgãos. Somos seres orgânicos. E a consciência é o nosso estágio mais tardio. Então vejam o apreço que ele tem por esse atributo humano. No entanto, ele vai fazer um alerta ao nosso estado de consciência, logo a seguir. Vamos ver como ele nos alerta. É, por conseguinte, também o que há de menos acabado e de menos forte. Por um lado, ele coloca a consciência como a culminância das possibilidades humanas. Por outro lado, ele vai colocar a consciência um alerta aí, aquilo que a gente tem de menos acabado e menos forte. Da consciência provém inumeráveis enganos que fazem perecer um animal ou um homem mais cedo do que seria necessário, apesar do destino. Como diria Homero. Sem a associação conservadora dos instintos, ele acha que o instinto tem uma inteligência natural que vem em nosso auxílio. Ele é dionisíaco. E ele entende que a consciência plenamente desenvolvida, ela já se desenvolveu dentro de um campo instintivo no nosso ser e que se manifesta de forma que a gente nem perceba. O ser plenamente consciente, ele vai incorporando aquela consciência na forma de instintos. Se essa associação não fosse infinitamente mais poderosa que a consciência, não haveria regulador. A humanidade sucumbiria sob o peso dos seus juízos absurdos, de suas divagações, de seus juízos superficiais e de sua credulidade. Numa palavra, de sua consciência. Seríamos vítimas de nossa consciência se não tivéssemos uma natureza instintiva. Olha que curioso. Ou antes, não existiria mais há muito tempo. Pensa-se que isso forma o núcleo do ser humano, o que tem de duradouro, de eterno, de supremo e de primordial. Considera-se a consciência como uma grandeza constante, pedra. Nega-se seu crescimento e sua intermitência. A consciência é algo vivo, que tem fluxo.
É considerada como a unidade do organismo. Essa ridícula superestimação, esse desconhecimento da consciência teve esse resultado feliz de impedir o desenvolvimento demasiado rápido da consciência. Julgando já possuir o consciente, os homens pouco se esforçaram por adquiri-lo. E hoje não é diferente. Por isso vamos conversar com as pessoas, eventualmente elas não escutam, porque elas já sabem. Não existe mais um interesse por aprender, porque elas já estão convictas e, portanto, reféns daquilo que ela entende como ser consciente. Uma tarefa permanece sempre nova e apenas perceptível ao olho humano, apenas claramente reconhecível. A tarefa de incorporar o saber e de torná-lo instintivo. Não permita que a sua mão direita veja o que a sua mão esquerda está fazendo. Sempre que a gente faz algo e percebe que fez, muitas vezes a gente está barganhando. Não existem pessoas que a gente encontra que são naturalmente generosas? Muitas vezes a gente não tem que fazer um esforço enorme para sermos generosos. Talvez isso principie num exercício consciente de generosidade. Mas talvez a culminância dessa consciência seja a generosidade instintiva. Essa tarefa não pode ser percebida senão por aqueles que compreenderam que até aqui somente nossos erros foram incorporados e que toda a nossa consciência não se relaciona a nada senão a erros. É interessante a forma negativa como ele atribui o adquirir a consciência, né? Mas você vê que ele tem uma reverência à consciência, né, Oswaldo? Então, se a gente comparar a questão protestante, que tem um rigorismo muito intenso, né, e portanto é altamente moralista, quando a tua consciência está aprisionada a valores religiosos fixos e a uma cultura cristalizada, realmente ela passa a ser um impedimento à sua evolução. É uma pedra, é um obstáculo, né? Só que isso não é consciência, né? Isso é condicionamento, não tem nada a ver com consciência. Consciência é uma outra coisa. Eu acho que o Nietzsche, como tem a cauda conjunção Lilith, ele não tinha condição kármica de saber o que é consciência. Ele só podia enlouquecer mesmo. Veja, eu quero deixar sempre claro, eu adoro Nietzsche. Toda experiência de comunhão é um desafio, né? Toda experiência de comunhão é um desafio. No entanto, para que a gente aprenda também, a gente carece do exercício e da possibilidade de acessar aquilo que a gente entende como memória. Mas, de fato, a gente aprende mais quando a gente armazena a memória ou quando a gente esquece. O esquecimento, ele é uma força que nós portamos enquanto possibilidade, ou ele é uma fraqueza daquele que não consegue reter? Do que a gente está tratando aqui? Vocês imaginam uma pessoa com ascendente escorpião falar sobre o esquecimento? Uma pessoa com o eixo fixo, touro-escorpião, falar sobre esquecer-se, que significa soltar, que significa também morrer. Qual será a estima que ele tem por esse atributo, o esquecimento, em detrimento da memória? Será que ele tem, então, a pessoa que esquece para ele é uma pessoa fraca ou uma pessoa forte? Esquecer é uma qualidade ou é uma fraqueza? Responde geminianamente, depende. O esquecimento, né, Ricardo, eu acho que ele faz parte do processo, né? Se nós lembrássemos de tudo que nós já fomos e já vivemos, em todas as oportunidades que a nossa essência já viveu, com personalidades diferentes, a gente não aguentaria. Então o esquecimento, ele não deixa de ser uma defesa, porque quando você assume diversas personalidades, a sua essência assume diversas personalidades, o esquecimento é necessário.
Até para você poder, entre aspas, aprender outras coisas, ter mais experiências, armazenar outras coisas. Então o esquecimento faz parte do processo. Então esquecer é desejável. Né? Esquecer para não ficar sobrecarregado, como aquele caminhão que encheram de terra até o topo e depois não tem como esvaziar para entrar novo, é necessário. Então no capítulo onde Nietzsche vai dizer por que ele é tão sábio, o capítulo começa assim, ele pergunta, né? Por que eu sou tão sábio? E ele vai explicar o motivo e a razão dessa sabedoria. No tópico um pouco mais à frente ele vai dizer o seguinte: o que é esse homem bem estabelecido e como se reconhece esse homem bem estabelecido? Esse homem que, do ponto de vista nietzschiano, é um homem forte. Que atributo que é o atributo do homem forte? E ele fala assim, ó: o homem forte, plenamente estabelecido, não acredita em desgraça nem em culpa. Ele se sente bem consigo mesmo, com os outros. Sabe esquecer. Isso é um homem forte ou um homem sem noção? Ele toca isso no capítulo em que ele explica o porquê da sabedoria dele. Então ele vai dizer que isso está ligado ao esquecimento. E ele é bastante forte para que tudo deva ser necessariamente voltado em seu proveito pessoal. E ele fala assim: eu, por exemplo, sou o contrário de um decadente, pois acabo de descrever a mim mesmo. Então é muito interessante notar uma pessoa com esse eixo, né? Valorizar tanto o esquecimento, que é algo tão trabalhoso. A pessoa que tem esse ascendente e esse eixo touro-escorpião, Oswaldo, tem muito trabalho em desvencilhar-se de mágoas, né? De esquecer, de desculpabilizar-se. E é difícil não concordar com ele de que, realmente, para ele, isso é algo fundamentalmente sinal de força. Porque se ele realmente conseguir esquecer-se com esse eixo, ele está mostrando a elevação do humano a uma qualidade que não é simples para o ascendente escorpião. É verdade. Se você pensar nesse eixo, sem dúvida. É muito difícil você imaginar um perdão verdadeiro onde ele não ocorra paralelamente a algum esquecimento, né? Pelo menos há uma faxina naquela região, né? Isso. Você vai zerar ali. Isso. Só que eu acho que são em situações específicas onde o oblivion, né? A obliteração é válida. Em outras não. Eu acho que não dá realmente para generalizar. Eu acho que o esquecimento, ele é importante ser operativo e ativo nas questões principalmente emocionais, mas não nas questões intelectuais. Então acho que seria bacana, né? Desenvolver e aprofundar essa qualidade de perceber. Porque de fato, quando ele valoriza tanto a dinâmica instintiva, eu acho que isso vale muito também para o sentimento. Ana, já te falo. Na Fraternidade Rosa Cruz recomenda muito o exercício de retrospecção, mas recomenda justamente para a gente poder extrair daquilo que você lembra a essência mais importante e poder esquecer o resto. Porque o que não vale a pena você lembrar está ocupando lugar, como você falou, em um espaço que não faz sentido e que você pode utilizar para crescer. E, logicamente, quando você faz um bom exercício de retrospecção, você perdoa, você se perdoa, você analisa e você se propõe melhores ações para o seu futuro imediato. É muito comum escutar de amigos que eu perdoo, mas eu não esqueço. É interessante essa observação, né? Eu perdoo, mas eu não esqueço o que fizeram.
Só voltando, eu acho que quando o Nietzsche fala desse homem, ele está na mente também do Sócrates, né? Porque quando você adquire a sabedoria, de uma maneira você esquece mesmo, porque você incorpora aquilo. Então, quando Sócrates fala, eu sei que nada sei. Ou, sei lá, quando você aprende a dirigir, depois você não precisa mais pensar no que você está fazendo. Estou pensando nessa linha. Acho que a gente pode pensar assim, mas ele não fala de Sócrates nesse meio caminho. A gente tá sendo bondoso para com ele, né? A gente está sendo generoso para com Nietzsche de rechear o pensar dele com essa possibilidade redentora, né? De que ele se refira a Sócrates. Fala. Na sua aula sobre o escorpião, você falou, né, sobre a importância do escorpião perdoar e ser perdoado, né? Então, como Nietzsche tem ascendente em escorpião e o perdão ele está necessariamente ligado a um esquecimento do que lhe causou mágoa, então eu acho que no caso dele é um sinal de fortaleza. E por isso ele coloca isso no capítulo em que ele é sábio, né? De ter percebido isso. Vamos ver o que vem depois, Oswaldo. É que tem coisas que são naturalmente paradoxais. E por mais que a gente reflita, não vai sair do paradoxo, o que é uma delícia, né? Isso. Quando você fala em saber, significa em conhecer o sabor. Ora, se eu conheço o sabor, eu tenho a memória do sabor. Você vê como é paradoxal? É isso mesmo. Então, para sentir esse sabor com um pouco mais de propriedade, Et Homo, do Nietzsche, onde ele vai falar sobre essa questão do esquecimento e da memória. E da própria biografia. A biografia é a marca que a gente deixa em vida. E nesse livro ele faz uma história da sua autobiografia e dos seus valores. E de quem ele valoriza, e de como ele se vê. E aqui ele trata, nesse aforismo 11, pelo menos daquilo que ele entende por consciência. Enquanto, para nós, o que é interessante é perceber esse fluxo de consciência e ela como algo vivo, e não como algo pedregoso, algo que você alcança. Ela é sempre algo que, para ser alcançada, precisa se desfazer de uma estrutura pessoal, de uma forma de ser. Próximo. Touro está ligado a essa região da garganta e, portanto, a região onde a gente cria a partir da fala. Escorpião está ligado à região dos órgãos genitais e, portanto, onde a gente cria a partir de outra prática. Onde está o meu princípio criativo hoje? Dentro desse eixo, onde eu me posiciono em relação a essa força ou esse princípio criativo? Voltando a essa questão do amor, né? Você quer a varinha ou você já fez varinha na encarnação? Deixa eu pegar essa varinha. Mas um dos meus apelidos é vareta de cutucar o céu. Amor é atividade. O mal manifesto é atividade gerada a partir de passividade. Se eu não estou ativamente vivenciando a dinâmica que eu entendo como amor, a manifestação do mal é a única possibilidade da minha redenção. Então, de algum modo, eu devo ter gratidão a esse desafio, a esse mal que mostra que em algum momento eu parei, eu não me movi. Então, o mal ele tem inerentemente um parasitismo de algo ativo. Isso. Mas você vê que no mal tem um princípio ativo que não tem como você sentar no mal e ficar lá. Ele te mexe, né? Ele te cutuca. Ele é algo que te tira da zona de conforto, te transforma, né? Próximo.
Então, se não vai por bem, vai por mal. E tem muitas pessoas que só vai por mal, não vai por bem. E graças a Deus que vai de alguma forma. Né? Então, depois de estudar todos os livros do Nietzsche, a conclusão é essa. Isso. Isso é uma síntese nietzschiana da vida. Se não vai por bem, vai por mal. É uma conclusão apocalíptica. Vai. Então, o que é saúde? Afinal de contas, a gente está falando da astrodiagnose como uma ferramenta que impulsione o nosso ser a um ser cada vez mais saudável, não é isso? Saúde é poder escolher. É escolher, de fato, e exercer esse poder. Antes de ser o ditado dos outros, lembre-se, você é poesia. Próximo. Eu preciso trabalhar. Tem pessoas que o slogan, motor da vida, é esse. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Está me fazendo mal, para. Tem pessoas que trabalham. Eu trabalho. Percebe a diferença? Né? Fica uma coisa meio primordial, né? Mas é parecido, mas é diferente. É genuinamente desafiador. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar, porque eu não sei. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso. O outro vai lá e estuda. Ele estuda. Na precisão, que é uma palavra terrível e que Guimarães Rosa trabalha muito bem a palavra precisão, porque o Guimarães Rosa ele não fica usando precisão com essa coisa de relógio suíço, não. Tem um ditado capial lá no livro do Grande Sertão Veredas que ele fala que sapo não pula por divertimento, ele pula por precisão. Precisão por quê? Porque ele precisa pular. Ele precisa pular porque pular é a vida dele. Próximo. Então é importante ver como que a gente está conjugando a vida. Eu preciso votar. A dita é dura. E a gente sabe que a dita é, de fato, uma dureza. Tem a desdita. E tem a desdita. E a gente sabe que tudo isso é muito duro. É uma dureza. Eu preciso procriar. O tempo está passando, eu preciso procriar. Já foi. Né? Já foi. Ó. Mas tem gente que fica falando, né? O pessoal chega para você e começa a falar, eu preciso. Tá bom. Não é? Então, tudo que a gente precisa ser cuidadoso como a gente fala para o outro. Porque a gente viu, o Oswaldo falou bem a sacralidade da palavra. O próximo. Vamos ver o que mais eu preciso? Olha, eu preciso perceber esse campo que me envolve e escolher a forma como eu quero me manifestar. Eu quero me manifestar como um ser vibratório, ou eu quero me manifestar como um ser particular, que quer ser visto pelo outro e quer ter mais importância do que tudo o que vibra à minha volta. O que eu escolho? Como eu estou escolhendo viver? Porque isso aqui é um quadro geminiano, isso aqui são as duas próprias colunas do signo de Gêmeos. É um modo como eu escolho estar dentro desse aspecto geminiano. Se eu não estiver vibrando, eu vou endurecer. E é só vibrando que eu posso entrar em relação de ressonância com aquilo que está à minha volta.
Então, se os serafins ardem, é só na tentativa de arder que eu posso ter a chance de entrar em relação com. Eu sou um ser do tipo eu sou? Ou eu tenho outra qualidade? Eu sou um tipo de ser que é luz? Ou eu quero os holofotes sobre o meu corpo físico ao ponto dessa luz me iluminar e eu portar essa luz? Como está essa minha natureza de escolha? O amor para mim é mais substantivo ou o amor para mim é mais verbo? Substantivo, verbo. São duas possibilidades? São. Mas é muito importante que quando a gente leia, a gente perceba a diferença da escolha. Faz muita diferença. Porque um desses está incluso no outro. E é fácil pensar e perceber qual. E os dois foram escritos pelo mesmo discípulo amado. Próximo. Então o campo zodiacal é essa gaiola onde todas essas hierarquias, cada um a seu modo, irradia sobre nós. E o que eu faço dentro dessa gaiola com todas essas vibrações que chegam até o meu corpo? Como que eu me mantenho saudável com tanta informação me atravessando? Eu vou trabalhar isso como um espelho, onde a partir dele eu me admiro? Ou vou usar esse campo de informação para corrigir o meu olhar e, portanto, utilizá-lo como uma lente? Vocês utilizam o mapa astrológico de vocês como um espelho? Como a bruxa da Branca de Neve? Ou como uma lente? Como Momô e o Senhor do Tempo quando usa aquele óculos do Senhor do Tempo? Gosto de uma lente. Que bom. Porque... É uma forma de ver. Isso. Porque quando a gente usa como espelho, Aí a gente corre o risco que Narciso correu, né? Mas quando a gente... Isso. Mas quando a gente muda a perspectiva para uma lente, começamos com um pouco mais de clareza, observar relações daquilo que está no mais profundo com aquilo que está no mais elevado. A gente começa a se surpreender com a maravilha que está à nossa volta, né? Assim como em cima e embaixo, diz o ensinamento hermético, né? Próximo. Então esses somos nós. Nós dirigimos esse veículo, nós comungamos com todas essas informações, ou essas informações nos atravessam passivamente e se transformam num mal, para que a gente agora conscientemente se eleve da situação que a gente se encontra. O que é esse mal? É o adoecimento que foi gerado por algum tipo de passividade. E sejamos gratos ao adoecimento, porque foi a única possibilidade da gente entrar em relação que sozinho a gente não conseguiu. Então, afinal, quais são as causas das enfermidades? Por que eu adoeço? O que está por trás do adoecimento? A gente observou que tem essa questão da passividade e que o mal vem em nosso auxílio sempre que essa passividade toma a nossa vida, né? Então, qual é a causa da enfermidade? Vamos ver? Está aqui. O nosso organismo é regido por leis naturais imutáveis. Quer dizer que a lei da gravidade é para sempre? Essa imutabilidade, Oswaldo, ela tem
todo um plano de densificação, né? Da mesma forma que no estado que a gente se encontra imerso na matéria, o tempo nos aprisiona porque a gente entende tudo em relação a um antes e um depois, a gente entende o processo de manifestação e das hierarquias como se elas estivessem passando um bastão para outra, até chegar na nossa. Mas não é organizado. Não é organizado, mas quanto mais denso a gente chega, hoje nós somos muito reféns das leis da física, como da gravidade, das leis do eletromagnetismo, pelo menos nesse corpo físico. Talvez se conscientemente a gente puder habitar os outros corpos, um corpo vital, um corpo de desejo, um corpo mental a ser constituído, talvez algumas leis que hoje nós somos absolutamente reféns, elas deixem de atuar sobre nós. Uma lei maior tende a anular uma lei menor. Uma forma mais simplória de olhar para isso é perceber como a física se estabeleceu dentro do modelo clássico e como que isso se expandiu para dentro de uma outra qualidade de compreensão da física, com a mecânica quântica. E como o modelo clássico da física é uma particularidade daquele modelo maior. E o modelo maior explica aquilo que o modelo menor não explica. O próprio Cristo disse que não veio revogar as leis. Mas veio para fazer valê-las, né? Todas as enfermidades são resultado da violação das leis ou de leis da natureza, seja conscientemente ou por ignorância. Próximo. Então, se a gente puder olhar arquetipicamente para aquilo que se manifesta como um adoecimento, quando eu falo em arquétipos, dentro de um modelo zodiacal, para onde eu devo dirigir os meus olhos? Para onde eu devo olhar? Tem uma das hierarquias que está mais vinculada a esse princípio arquetípico, ou principial de tudo. Que hierarquia é essa? Quem é a hierarquia dos principados e que está ligado ao princípio? Aonde está o princípio arquetípico? Quando eu falo em arquétipo, quando você localiza isso dentro de uma filosofia, você vai encontrar seus primórdios na hierarquia de Sagitário, que são os senhores da mente, e que no simbolismo cristão está ligado aos principados, arquê, que na antroposofia são chamados de arqueus. São as ideias arquetípicas. Observem a relação dessas ideias com a nossa própria mente. Então, as causas da enfermidade, elas estão muito relacionadas à forma como a gente pensa o mundo. Se o nosso pensamento é cristalizado e imóvel, é claro que o adoecimento vai vir para nos auxiliar. Porque a ferramenta que mais poderia nos auxiliar estragou, endureceu, não se move, não tem vida. Então a doença se torna uma bênção. Verdade. Principalmente quando você sobrevive. Mesmo quando não sobrevivemos, Sandra. Mas quando você sobrevive, vem a pergunta, né? Por que eu sobrevivi? Por que eu vou continuar? Isso. Porque o que eu devo fazer agora? Isso. E você vê, Paulo podia ter sido aniquilado no caminho para Damasco. O que aconteceu? Ele sobreviveu, porque ele tinha uma missão. E porque ele tinha uma seriedade na forma como ele negava aquele princípio criador. Você fica mais sério e ao mesmo tempo mais leve. Ótimo, que é o que Oswaldo falou em termos da importância da soltar, né? Você fica mais leve porque você viu que você chegou perto da morte, mas aquilo passou. Pronto. Então a vontade do ser saudável é provada onde? Na forma como ele age.
próximo. A incapacidade do exercício da vontade permeia a nossa vida com o quê? Porque eu tenho medo de errar. Qual que é a minha relação com a minha atitude? Qual que é a minha relação com a minha vontade? Eu tenho medo de viver? Tudo diz respeito ao movimento. E Gêmeos dentro do zodíaco é ar em movimento. E está vinculado ao pensamento. Então a ideia aqui é gerar uma compreensão da importância desse pensamento vivo, que nunca se cristaliza e que está sempre interessado pela possibilidade de aprender o novo, entrar em relação com o novo. Muito obrigado, irmãos queridos e irmãs queridas, que as rosas floresçam em vossa cruz.